Então, voltando, né? Um paciente que me fala que o animal está com emagrecimento progressivo, né? O animal não engorda. Então, eu vou perguntar da vermifugação, como que tá, né? Essa vermifugação desse animal, se ele tá tomando vermífugo certinho, se tá ocorrendo algum problema nessa vermifugação. Então, tudo isso a gente tem que perguntar. Se esse animal, qual o ambiente que ele vive, né? Se ele é assim desde filhote, se ele tomou as vacinações corretamente, se não tomou. Então, essas questões a gente tem que perguntar sempre para o proprietário. Perguntar também se além da ração, né, esse animal come alguma outra coisa, se tem mais algum animal no ambiente, esse mesmo animal também tem esse problema, né, para engordar, né, tem esse emagrecimento progressivo, se ele já fez algum exame, tá? Se esse animal teve presença de carrapato, mesmo em filhote ou alguma coisa do tipo. Então, toda essa parte a gente vai perguntando. Vamos dar um exemplo de um animal com um problema articular, tá? Que eu pego muito aí, joelho. Então eu vou perguntar pro proprietário, quanto tempo que esse joelho tá assim? Esse animal tomou, né, alguma medicação? Geralmente esses animais vêm aí tomando doses e doses de anti-inflamatório, tá? Isso é comunzaço, o pessoal fazer. Então, se ele tomou, né, um anti-inflamatório, se esse animal ele manca todos os dias, se ele só manca alguns dias, se esse animal também já fez algum outro tratamento, né? Porque aí a gente vê se tem raio-x também, tudo isso eu tenho que perguntar pro proprietário. Então vocês entenderam que a partir do momento que eu tenho alguma doença, alguma dor, alguma coisa, eu tenho que fazer, exemplo, a doença tá aqui, eu tenho que fazer investigação em volta dela para mim poder chegar num diagnóstico, tá? Outra coisa que a gente tem que realizar também, né, sempre, são os exames complementares, raio-x, hemograma, exames de fígado, rim, tá? Sempre pra gente estar sabendo certinho o que está acontecendo com esse animal. Eu vou passar hoje a ficha completa para vocês, como ela seria, tudo bonitinho. E aí na semana que vem, né, a gente vai entrar na parte de exames físicos, que aí eu vou falar mais um pouquinho com vocês da ficha também, mas a gente vai entrar em exames físicos. Então, acabamos, né, o histórico clínico do animal, coloquei lá vacinação, vermifugação, tudo que eu perguntei pro animal. Tem gente que gosta de deixar as perguntinhas prontas, tem gente que nem eu gosto de ir fazendo, tá bom? Vai de cada um. Se você quiser deixar lá exemplo, vacinação, e você anotar embaixo, tranquilamente, tá? É que não é uma receita de bolo, né? A ficha de anamnese. Então, por isso que eu gosto de deixar meu espaço, que aí eu escrevo sozinha. Depois disso, vem os exames físicos, tá? Quais são os exames físicos que a gente tem? Eu vou começar a explicar do nariz, tá? Do focinho do animal. A gente vai olhar a gengiva, tá? Vai levantar a gengiva do animal e vai olhar a coloração da gengiva, tá? Na verdade, chama coloração de mucosa. Levantei, tá? Essa mucosa, olhei a coloração dela, aí eu anoto. Exemplo, coloração de mucosa. Olhei, tá rósea, tá? Não é rosa, é rósea desse jeito. Anoto rósea. Tá pálida, anoto pálida. Tá cianótica, que é roxa, anoto cianótica. Tá hiperêmica, que é vermelha, vou lá e anoto hiperêmica, tá?
Aí a gente vai fazer o TPC também, né? Levanta a gengiva, aperta e vê quantos segundos demora para voltar à coloração normal. Mesma coisa que a gente fazia na nossa mão, ó. Tá vendo que aqui tá vermelho, ó? Apertei, soltei, ó. 1, 2, 3. Então a gente vai levantar a gengiva do animal, apertar naquela gengiva e soltar. Eu vou ver quanto tempo aquele sangue volta a colorir aonde que eu apertei. Isso se chama TPC, tá? Tempo de preenchimento capilar. Ele é para ver se o animal está desidratado ou não. O normal são 2 segundos, tá? Até 2 segundos, tranquilo, tudo bem, tá? Então, vi a coloração da mucosa, eu olho boca, olho e órgãos genitais, a coloração da mucosa, tá? Olho o TPC, né? Apertei aqui, tá tudo bem, beleza. Então a gente olha o olhinho do animal, se não tem nada. Olha o ouvido, né? Se não tem carrapato, se não tem secreção, não tem nada. Eu venho pra pele, tá? Aí a gente vai fazer o tugor cutâneo. Como que é o tugor cutâneo? Eu vou puxar a pele do animal, o certo ela é ficar assim e soltar e ela descer. Ela tem que ter 2 segundos de volta. Puxei, começou a demorar para voltar, mais que 2 segundos, então esse animal está desidratado. Aí a gente conta, né? Quantos segundos vai demorar para voltar? Anota, tá? Anotei lá quantos segundos ele demorou para voltar. Aí continuo meus exames para depois eu ver sobre isso. Então puxei, demorou. Ah lá, vamos fingir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voltou. Então eu vou lá e coloco 7 segundos nos meus dados, tá? Fiz o tugor cutâneo. O próximo é a frequência cardíaca, que a gente chama de FC. A frequência cardíaca, ela é analisada do lado esquerdo do animal, tá? No terceiro espaço intercostal, depois eu vou mandar os slides para você estar olhando. No terceiro espaço intercostal, a gente vai lá e ausculta com o estetoscópio, tá? O certo era a gente auscultar 1 minuto e ver quantos batimentos teve. Só que, gente, imagina você ficar 1 minuto com o cachorro parado. Não tem como. Então, auscultou durante 1 minuto, ausculta durante 15 segundos, faz vezes 4 que dá o resultado, tá? É a mesma coisa. Outra coisa, né? Então, a gente fez isso, auscultou durante 15 segundos, vezes 4, deu o resultado. E aí deu tudo certo. Fiz a auscultação cardíaca, então na frente a gente vai colocar assim, ó, exemplo, frequência cardíaca, né? Deu 102, aí a gente coloca BPM, batimento por minuto, tá? É a sigla. Quando a gente ausculta a frequência respiratória, aí a gente coloca lá, exemplo, 28 respiração. Aí a gente coloca RPM, respiração por minuto, tá? A respiratória, ela tem que ser auscultada, tá? É assim que fala. Nos 2 lados, de 7º a 8º espaço intercostal. A auscultação, ela tem que ter um som nítido, né? Nada de borbulhas, nada de crepitante. Nós auscultamos só para ver se o animal tem alguma coisa ou não. Se o animal não tem, a contagem dos movimentos respiratórios você pode fazer pelo tórax. Subiu, desceu o tórax, 1 movimento. Subiu, desceu 2 movimentos. Subiu, desceu 3 movimentos. Vou fazer a mesma coisa. Por 1 minuto contando é muito tempo. Então eu faço a contagem durante 15 segundos. Faço vezes 4 e dá o meu resultado. Tá bom? Então eu fiz já. Vamos lá. Fiz coloração de mucosa, TPC, tugor cutâneo, frequência cardíaca, frequência respiratória. Vou
para motilidade intestinal, né? Vou fazer a auscultação, se tá tudo certo, né? Se o intestino tá trabalhando bonitinho. Então, ausculto o intestino, palpo o animal. Aí nós vamos para os linfonodos. Existe o linfonodo submandibular, retroescapular e o poplíteo, que fica na pata traseira, bem aqui na pata traseira. Exercício para vocês hoje. Pega o animal de vocês, põe a mão aqui, ó, e tenta procurar aqui o linfonodo deles. Tem o maxilar, né, a mandíbula. Venho aqui e procuro o linfonodo. O linfonodo é uma bolinha bem pequenininha, tá? Quando o animal ele tem uma doença protozoária ou parasitária ou algum tipo de infecção ou inflamação, a primeira coisa que vai inchar são os linfonodos, tá? Então você vai e já palpa, né? Aí a gente coloca linfonodos e aí coloca se tá, né, infartado, né? Quando eles estão aumentados a gente chama de infartado. E quando eles estão normais a gente coloca normal. Como que eu vou saber, professora? Na aula prática a gente vai palpar, né, um animal normal. E aí quando tiver maior você já vai saber isso. Depois que a gente olha os linfonodos, então a gente vai medir a temperatura retal do animal, né? Sempre que for medir a temperatura retal, esse animal ele tem que ser contido, tá? Então coloca a mão embaixo da barriguinha dele, aí pede pro tutor, né, colocar a mão na barriguinha e segurar o rosto. A gente levanta o rabo e coloca o termômetro no ânus do animal. O termômetro hoje que a gente tem é o digital. Quando ele chegar na temperatura exata, ele vai apitar. Não é só colocar, né, o termômetro. A gente coloca o termômetro, dá uma leve inclinadinha para ele encostar na mucosa. E aí você vai ter a temperatura exata, tá, do animal. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? No montante aí de temperatura, essas coisas todas. Então a gente viu, recapitulando, coloração de mucosa, TPC, viu o ouvido, o olho, tugor cutâneo, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, vimos os linfonodos, motilidade intestinal. Então a gente terminou a parte de exames físicos do animal, tá? Terminei a parte de exames físicos, aí é a hora que o veterinário entra, né? E aí a gente vai para os exames complementares. Então, diante de tudo isso que eu perguntei para o proprietário, dos exames físicos, eu vou ver os exames que eu vou pedir, tá? Então, por isso que são exames complementares, eles vão complementar o que eu fiz até agora. Então, aí eu faço, né, os pedidos de exames complementares e mando para o laboratório, mas isso é outra aula. Na aula de hoje, pessoal, basicamente a gente falou sobre a ficha de anamnese. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar, tá? Estou à disposição. Qual que vai ser a tarefa de vocês? Vocês vão montar uma ficha de anamnese. Não é para vocês se inscreverem nela, é para vocês fazerem isso daqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar uma folha. Minhas folhas estão todas riscadas. Achei uma aqui sem riscar. Exemplos, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vocês vão colocar dados do proprietário. Aí vocês vão colocar todos os itens que eu falei. Tipo assim, nome, idade, endereço, telefone. Só colocar o item, não é para preencher. Colocar dados do animal. Coloca. Vocês vão fazer a ficha de acordo com o que vocês preferirem, que vocês acharem que fica melhor para vocês tá utilizando na aula prática, quando a gente marcar. Então, vocês vão fazer essa ficha de anamnese, tá? Vocês acham que o Felipe dá 3 dias, né, para vocês estar entregando. Então, vocês têm 3 dias para entregar essa ficha de anamnese. Se quiser montar um logo bonitinho, com o nome de vocês, como vocês fossem médicos veterinários,
fazer algo personalizado, pesquisem na internet como que são as fichas, tente fazer algo seu. Eu já conheço todas as fichas que existem na internet, gente, então eu sei de cabo a rabo. Então monte algo de vocês, não é para copiar, pegar da internet e jogar para mim, é para vocês montarem. Quiser fazer um logo de uma empresa, colocar como se fosse um logo da empresa, fiquem à vontade, tá? A única coisa que eu não quero é que vocês peguem da internet. E essa ficha vai ser a que a gente vai estar utilizando em aula prática. Semana que vem eu vou falar para vocês sobre os dados, né? Então, a gente falou sobre a aferição de frequência cardíaca, então eu vou falar de quanto a quanto que é a frequência cardíaca, os problemas que a gente tem de subir, baixar frequência cardíaca, temperatura, o que pode abaixar ou subir também, frequência respiratória. Então, semana que vem eu vou falar esses dados com vocês. Hoje era só para montagem da ficha de anamnese, tá bom? Gente, qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus, beijos e se cuidem.